Bom, eu queria aproveitar que tem esses minutinhos aqui ociosos e agradecer muito a presença de todo mundo, agradecer o interesse de todos, de participar, de estar aqui conversando com a gente, de acolher, né, essa atividade. Bom, olá para todo mundo, muito obrigada pela presença. Eu sou a Lília, da Companhia Pé do Ouvido, e gostaria de contar para vocês que a oficina de hoje, ela faz parte do projeto As Fabulosas Fábulas de Auareté, que tem o patrocínio do PROAC, Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. O objetivo principal desse projeto é a montagem de um espetáculo teatral infanto-juvenil baseado no livro As Fabulosas Fábulas de Auareté, de Cacá Verá. Esse espetáculo, que a gente vai começar a ensaiar no semestre que vem, vai ter a Sandra Nanaína no elenco, junto com a Cia Pé do Ouvido, e a dramaturgia da Rita Carelli. Houve um grande interesse pela oficina de hoje e a gente ficou muito feliz com isso. A gente esperava 20 pessoas e tivemos cerca de 200 inscrições. Por isso, para acolher esse interesse e, ao mesmo tempo, preservar a característica interativa que a Sandra e a Rita pensaram para a oficina, a gente optou por dividir os inscritos entre o Google Meet e o Facebook. A gente pede a compreensão de todos vocês em relação a essa mudança. A expectativa era que todos pudessem estar no Meet. E a gente vai estar atenta ao chat do Facebook para que as pessoas que estão por aí possam também interagir com a Sandra e com a Rita por meio das perguntas escritas no chat. A gente quer agradecer muito ao Eduardo Reis, diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Badra, que está fazendo a transmissão desse encontro no Facebook, e a gente agradece também aos nossos outros parceiros maravilhosos, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Enzo e a Academia Estudantil de Letras. A programação do projeto As Fabulosas Fábulas de Auareté continua até o final do ano. Vocês podem acompanhar a programação pelo Instagram, @CiaPédoouvido, que a gente vai deixar escrito, e também pelo Facebook da Cia Pé do Ouvido. Ao final da oficina de hoje, a gente vai colocar para quem está aqui no Google Meet um link para uma pesquisa de apreciação da atividade, uma pesquisa bem rápida. E aí, preenchendo essa pesquisa, também vai ser um comprovante de presença para a gente poder emitir os certificados para vocês. Infelizmente, a gente só vai conseguir emitir certificado para quem estiver no Google Meet. Não vai dar para compartilhar com as pessoas do Facebook também, porque seriam muitas. E para o bom andamento da oficina, antes da gente começar, queria pedir que nós, aqui na sala do Google Meet, a gente deixe os microfones fechados, enquanto a Rita e a Sandra estiverem falando. E a gente pede também, para quem puder, deixar a câmera ligada para que a gente possa se ver. Então, é com muita alegria e gratidão que eu passo a palavra para a Sandra e para a Rita. Sandra, Boa noite, boa quer noite. se apresentar? Boa noite a todos. Sou a Sandra Nanaína. Fui convidada para fazer parte do projeto. Eu sou da etnia Tariana. Estou no extremo norte do Amazonas, numa comunidade chamada Iauareté. Significa Cachoeira da Onça. Atualmente eu moro em São Paulo e vai acontecer aí nessa oficina. Boa noite. Eu sou a Rita Carelli, eu tenho uma relação desde a minha infância, né, com diversos povos indígenas do Brasil, por conta dos meus pais. Meu pai é cineasta, documentarista, e acho que é o microfone do Eduardo, né, que está forte aqui. Tem como... Vocês estão ouvindo? Ah, ok. Então, meu pai e minha mãe foram fundadores de um projeto chamado Vídeo nas Aldeias, que é uma espécie de uma escola de cinema para povos indígenas, né? E minha mãe era antropóloga, também cineasta, então eu fui acompanhando meus pais em diversas viagens em aldeias ao longo da minha infância, e depois continuei um pouco essa trajetória na vida adulta.
e aí fiz uma série de livros infantis, junto com alguns povos indígenas, e, e é um pouco isso. E a gente vai conversando mais ao longo do nosso encontro aqui, só para vocês saberem um pouquinho quem somos nós. Bom, eu vou começar aqui. Eu queria começar fazendo uma provocação para vocês. Então, a gente vai fazer algumas perguntas durante essa oficina que são um pouco disparadoras das discussões que a gente quer trazer aqui hoje, né? Então, quando a gente fizer essas perguntas, por favor, se vocês quiserem, eu não sei se pode abrir um pouquinho o microfone para responder ou se é melhor por escrito, enfim, mas por favor, se vocês puderem alimentar esse encontro com as colocações de vocês, vai ser bem-vindo. A ideia é essa, e a ideia não é constranger ninguém, porque eu acho que um primeiro passo é a gente se colocar um pouco diante, muitas vezes, da nossa ignorância, né, sobre as questões indígenas no nosso país. A gente sabe que isso é uma construção histórica, né? É um projeto de país que visou muito tempo a invisibilização dos povos indígenas, né? Nós temos muitas lacunas educacionais, mesmo quem trabalha com a educação, porque desde a nossa própria infância, né, a questão dos povos indígenas estava ali reduzida a uma página e meia do livro de histórias, os Tupinambá, chegada dos portugueses, e parece que aquilo ficou restrito ao passado, né? São visões ultrapassadas que estão sendo desconstruídas, mas a gente tem essa dívida, né, com os povos indígenas do Brasil, esse fosso mesmo que nos separa e que está muito rodeado de ignorância, né, que não é uma responsabilidade pessoal, mas é um projeto mesmo de país, né. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente olhar para isso com franqueza, e aí a gente começar a encarar essa questão com empatia, com curiosidade, para ir tentando sanar esse fosso aqui, né? Então, a primeira coisa eu queria perguntar é quantas etnias indígenas vocês conhecem? Se quiserem citar nomes de etnias e a gente fazer um apanhadão aqui, seria muito legal. Quem se arrisca? Guarani apareceu aqui, Osmarina. Crucutus, podem jogando aí, é uma brincadeira com o nosso imaginário também, como a gente vai acessando Munduruku, Tucano, Terena. Quem mais? A Sandra acabou de citar aí a etnia dela também, Pataxó, Guaicurus, Krenak. Legal, tá saindo um monte agora. Yanomami, Caingangue, Pancararu, Cadiuel, Guaiana. Perdi alguém aqui? A Yanauá, eu acho que é o Usuanauá, né? Legal. Jecupé, Axaninca. Ótimo, muito bom que estão saindo nomes diferentes assim dos que saem mais comumente, né? Guarani de novo, Paiaiás, Tupinambá, Tupi-Guarani, Borum, Caingangue, Yanomami. Tupi-Guarani é um tronco, né? Digamos assim, não é uma etnia em si, mas é o Bororo, muito bom. Então, legal. Quem for lembrando pode ir jogando aqui. É um pouco uma provocação para a gente começar essa conversa, lembrando que existem no Brasil cerca de 300 povos indígenas, né? No censo do ISA, acho que atualmente está 278, e tem essa estimativa de 305 também, tem os isolados, mas enfim, vamos dizer aí que a gente está em torno de 300 etnias hoje no Brasil, que falam mais de 150 línguas diferentes, né, puris,
E é uma brincadeira que eu gosto de fazer para começar o nosso papo, porque mesmo, sei lá, mesmo eu que tenho um envolvimento com questões indígenas desde criança, quando eu mesma me ponho esse desafio, tem um monte de povos que eu esqueço, assim, né? Sei lá, eu fico fazendo exercício mental, aí chego em 60, 70, 80 povos. Caramba, falta muito ainda. Então, é só uma provocação também no sentido da gente reconhecer essa diversidade indígena, né? Sair um pouco desse bailaio de gato chamado índios e a gente começar a pensar um pouco nesse vasto panorama cultural que são os povos indígenas que estão aqui nesse território. Então, com isso, eu vou passar a bola para a Sandra. Bem-vindos e bom encontro para nós. Bom, pegando um pouco do gancho da Rita, eu queria dizer que as escolas continuam tratando como se os povos fossem do passado. Querem continuar vendo eles de tanga, de pinturas, de cocá, continuam romantizando. Eles esquecem de que teve uma discussão uma vez, estavam uns Cariris Chocó, e tinha uma professora. Aí ela falou que eu vou seguir à risca o conteúdo do livro escolar. Eu não posso sair do conteúdo e falar o que eu quero falar, e sendo que a gente está no século XXI. Então, acho que a partir do momento que a professora fala que vai seguir à risca aquela didática do livro escolar, porque ela se sente obrigada, aí é um erro. É um erro muito grave. Então, as crianças, quando o pessoal chegou, os parentes chegaram na escola para dar oficina, um menino de 10 anos chegou e perguntou para o pessoal, os parentes, vocês vieram de canoa? Aí o parente falou, viemos remando pela Paulista, pelo Rio Paulista. E a criança ficou, onde fica o Rio Paulista? E o parente só estava brincando com ele. Ele disse, não, eu peguei Uber, porque estamos no século XXI, estou em São Paulo. E quando a professora para no passado, então a criança vai achar que aquele livro de história, aquela didática está certa, então vai seguir a risca também, como ela falou, não vou mudar, porque eu não quero mudar, vou seguir a risca, porque está escrito. Então, tipo, a partir do momento que as escolas mantêm aquela didática escolar e falam o Brasil foi descoberto, aí começa o erro. E quando começa a falar o índio, que é uma palavra errônea, porque sabemos muito bem que o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, ali é um erro. Somos povos indígenas, sabemos por que nós somos chamados de índios, que é uma palavra que eu não gosto, e como eu sempre falo em todas as oficinas, que tem que ser mudada. Não somos índios, somos nativos do Brasil. E é uma coisa que devia ser mudada ali, dentro das escolas. Mesmo nas universidades, quando eu me deparo com pessoas estudadas, também fica um pouco... parece que pararam no tempo. Não estamos mais em 1500, estamos em 2021. Então, tipo, essas palavras poderiam mudar relativamente o nosso cotidiano. Não falar que os indígenas moram nas aldeias. Não continuar parando naquele patamar de que o indígena só mora nas aldeias. Não, moramos na cidade, nos campos, vivenciamos cotidianos urbanos. A maioria dos parentes estão nas universidades, tentando buscar um lugar. Então, se pudessem atualizar, eu sei que tem que seguir a risca, como ela disse, se for seguir a risca, vamos parar em 1500. E não estamos em tempos bons, meus parentes estão sendo massacrados, dizimados, com um governo como esse, não tem como deixar de falar. Ontem foram atacados com gás lacrimogêneo, então não vou ficar falando, ai meu Deus, estamos vivendo um tempo tão bom, vamos sobreviver. Talvez a gente não sobreviva, como eu sempre falo, a gente vai sobreviver através de vocês. Vamos sobreviver através das universidades, vamos sobreviver através de professores, através de livros. Porque, como dizem, se você quer ser lembrado, tem que estar escrito, tem que estar dentro de um livro. Então, eu pergunto para vocês, o que vocês entendem do indígena de hoje? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês que estão aqui. Quem tiver apto a responder, respondam para mim. Porque essa pergunta que está aqui, né? O que para vocês é o indígena de hoje? Não o indígena de 1500.
Mas não significa que nós perdemos os conhecimentos só porque estamos aqui. Não perdemos, ainda mantemos as histórias, os mitos, nossos deuses, nossas histórias, mitologias, cânticos, pinturas, benzimentos, ervas, mantemos tudo ainda. Mas, enfim, essa é a pergunta que eu queria fazer para vocês. Quem quiser responder, por favor. Pode responder. Sandra, a Osmarina colocou uma pergunta aqui em relação à palavra indígena. Qual é a sua posição sobre o uso da palavra indígena? É melhor do que a palavra índio? É uma palavra que deve ser repensada também? Eu acabei de ler. Sim, é uma palavra que tem que ser repensada, porque isso aqui foi uma palavra que foi dada pelo colonizador. Temos nomes, a gente se refere a uma outra etnia ou pela etnia dele, por exemplo, eu sou Nanaína Tariano, eu me refiro a outro parente a outra Vivian Tucana, outra é Piratapuia. Porque a gente não, como eu falo, a gente não vai falar para outra pessoa, você é isso e aquilo pelo status social. A gente fala pelo nome, ou às vezes a gente não fala, né? Eu fui descobrir essa palavra quando eu cheguei na cidade, que era uma coisa que para mim não existia. Podia ser mudada, trocar por etnia, ou nativo, ou indígena, porque tem muitas opções. Tem uma palavra também, já que esse tema surgiu, né? A gente sabe muito como a língua também tem uma carga colonizatória muito forte, né? E muito violenta também, né? Estão sendo, eu acho que o movimento negro está sendo muito importante também de repensar muito o vocabulário que a gente usa. E eu acho que essa palavra tribo também, né? É uma palavra bem complicada e é uma palavra que se usa muito ainda, né? Inclusive no contexto de educação, né? Por que a gente também evita essa palavra tribo, né? Se vocês forem no dicionário, tribo se refere a um aglomerado de pessoas com características culturais rústicas, primitivas, sem uma representação política. Blá, blá. Então, é uma palavra bastante redutória também e que tem uma carga colonial muito forte também, né? Uma palavra que a gente também está banindo aí do nosso repertório. Então, acho que é uma coisa boa de ressaltar. E a Sandra falou hoje ontem, né, das bombas de gás lacrimogênio, não é exatamente o foco da nossa conversa hoje, mas eu acho que é impossível não falar que hoje foi votado no Congresso Nacional a PL 490, que é uma coisa muito, muito grave para todos os povos indígenas do Brasil, né? Não sei se vocês sabem do que se trata, gira em torno da questão do marco temporal, que é uma coisa muito problemática, que atrela o reconhecimento dos territórios indígenas à Constituição de 88, né, que foi uma Constituição muito importante, muito progressista, a partir da luta do movimento indígena unificado, mas que criaram essa brecha que chama o marco temporal, que então tá bom, a gente reconhece as terras indígenas dos indígenas que estavam em seus territórios em 1988, né, o que a gente chama de marco temporal. Ali, como se a gente passasse uma régua, quem estava em seus territórios ali em 88, tudo bem, pode ter os seus territórios reconhecidos, quem não estava, não tem direito aos territórios. E a gente sabe que muitos indígenas estavam se deslocando pelo território, inclusive por violências coloniais, e que não estavam em seus territórios tradicionais, né? Então, os próprios índios isolados, que continuam andando encurralados por fazendas, não estavam nos seus territórios tradicionais, como muitas vezes não estão exatamente neles agora. Então, é uma ameaça muito grande aos direitos dos povos indígenas, e foi aprovada a PL 490 hoje, com muita dor no coração que eu digo isso, mas é um dia historicamente muito triste para a luta dos povos indígenas.
Né, não, Sandra? E como foi a passeata fora Bolsonaro, tinha outros movimentos também, teve uma confusão como se a nossa causa fosse menos importante. Eu fiquei muito triste, porque eles passaram por cima da gente, éramos poucos, o movimento indígena não tem tanto, não sei, para eles não tem tanta importância, porque é um movimento que é grande, que é de um partido político, falaram um monte de coisas, porque eles queriam ser os primeiros. Eles falaram, nós queremos ser os primeiros porque nós temos direito, porque somos a maioria, vocês são a minoria, não sei o que, e saíram arrastando. Passaram por cima da gente, que já somos poucos. E eu fico me perguntando se o outro movimento é mais importante do que o nosso, porque jamais, em nenhum momento, os parentes falam sobre que o nosso movimento é mais importante que o outro. Então, isso foi um fato muito triste, como alguns dos meus parentes falando, que parece que ninguém está nem aí, estamos morrendo, e é isso que vai acontecer. 1.500 retrocedeu, eu me sinto como se fosse 1.500. Vamos ter mortos, etnias vão ser dizimadas e ninguém vai poder fazer nada, porque não estão fazendo nada. Mas, enfim. Desculpa, gente, a tônica dessa conversa tem uma nota de tristeza, porque a gente está num momento especialmente duro. Mas, bom, eu queria voltar um pouco nosso papo sobre a abordagem das questões indígenas dentro de sala de aula, né? Eu acho que a gente teve um marco muito importante no Brasil, que foi a Lei 11.000. Me ajudem, por favor, vocês que são educadores. 11.645. 645, obrigada, Lília, que começou a obrigar, né, as escolas a darem conteúdo indígena e também, né, de ancestralidade africana e conteúdos indígenas dentro das escolas, né? Então, eu acho que essa foi uma lei, não sei como é que vocês viveram isso em sala de aula, né? Mas foi uma lei importante, eu acho, e eu queria dar algumas pistas para vocês a partir disso, né? Porque eu acho que assim os professores eles fazem um trabalho fundamental para a sociedade, né? Estão ali realmente assim na linha de frente da construção de um imaginário, na educação das novas gerações, e muitas vezes se tem muito pouco recurso para trabalhar, né? Os professores, as professoras são muito guerreiros, assim, de ter que cavar conteúdos para dar conta das demandas que surgem, né? Então, por um lado, foi uma lei muito importante, por outro lado, acho que agora os materiais já se multiplicaram, mas quando ela apareceu, existia ainda, a impressão que eu tenho, muito pouco material, né? Então, nesse momento, nós do Vídeo nas Aldeias, a gente fez esse guia aqui, que chama Cineastas Indígenas para Jovens e Crianças, né? O que a gente fez? A gente fez dentro da coleção, a gente pensou como é que a gente poderia somar a luta dos professores, né, nessa questão, tendo 30 anos de estrada junto aos povos indígenas, gerando conteúdos e tal, enquanto instituição. Então, a gente foi lá no catálogo do Vídeo nas Aldeias, junto com cineastas indígenas, fizemos uma pequena seleção de filmes que a gente achava que deveriam circular pelas escolas, enfim. E aí a gente criou esse guia, né, que tem atividades educacionais, uma série de coisas para assistir esses filmes. Esses filmes estão todos online na internet, e esse guia, ele está também para download aberto, gratuito, né, no site do Vídeo nas Aldeias, que é o www.videonasaldeias.org.br. Então, ali é uma sementinha, uma pequenininha contribuição que eu acho que é interessante, porque a partir desse material vocês têm acesso a filmes feitos por cineastas indígenas. Então, é uma forma de mostrar suas comunidades de dentro, né? E dando algumas pistas de como talvez trabalhar esses filmes com as crianças em sala de aula, né? Eu também sempre indico como um lugar, assim, digamos, para informação geral,
não informação, por exemplo, específica que a Sandra está trazendo aqui para da vivência dela para a gente, mas como um panoramão, o site do Instituto Socioambiental, né? Eu acho que ali tem um lugar relativamente seguro e rico para fazer uma consulta geral, né? Porque eu acho que muitas vezes também a internet ela é uma faca de dois gumes, né? Por um lado tem muita informação e é muito legal, a gente acha muita coisa. Por outro lado tem muita desinformação também, né? Porque se a gente joga lá índio, para usar a palavra que a Sandra não gosta na internet, vai saber o que vai aparecer, né? Então, é importante essas fontes. E eu queria dividir com vocês que eu acho que essa lei mudou muito também o mercado editorial, né? Porque eu acho que o mercado editorial, principalmente para crianças, ele se pauta muito pelas compras governamentais, né? Então, conversando com autores indígenas de livros, especialmente de livros infantis, como o Daniel Munduruku, Cristina Wapchana, Graça Graúna, Márcia Cambeba, todos eles citam esse momento como um momento importante, porque a gente sabe que o mercado fala muito alto, né, na produção cultural também, e foi um momento em que as editoras perceberam que havia uma produção de escritores indígenas e começou a demandar esses livros, esses manuscritos. Então, aconteceu ali uma proliferação enorme de livros. Eu tenho vários aqui comigo, mas vocês podem procurar, tem esse livro maravilhoso do Cristina Wapchana, que ganhou o prêmio Peter Pan, que é o maior prêmio de literatura do mundo, não é nem do Brasil. Daniel Munduruku, que já ganhou prêmio Jabuti mais de uma vez, e uma série de jovens autores indígenas, Thiago Haki, que vieram um pouco fomentados por essa lei e que tem uma produção enorme. Então, a minha dica para vocês é procurem material de autoria indígena. Né? Eu acho que isso é sempre uma experiência muito, muito enriquecedora para se trabalhar em sala de aula. E tem essa turma toda do Instituto UCAN, que é um instituto criado pelo Daniel Munduruku, junto com Cristina Wapchana, que reúne uma série de autores indígenas que produzem um conteúdo muito, muito legal para crianças. Então fica aí a primeira dica prática desse nosso encontrão. Sandra, eu acho que você não foi atendida aqui na sua demanda. Eu acho que a Sandra fez uma provocação para a gente muito legal também, a respeito desse imaginário, né, do indígena hoje, né? O que é para você um indígena hoje? Então, ela está aqui um pouco provocando a gente sobre borrar essas fronteiras. Então, eu acho que a gente podia levar um pouquinho mais longe esse papo. Tem uma resposta aqui no chat, gente. Ah, uma mão levantando. O seu microfone está cortado, Daniela. Ok, boa noite. Eu queria saber, assim, da Sandra, né? A gente, enquanto professor, a gente tenta o máximo possível fazer uma abordagem mais realista, né, diante de todos os acontecimentos e fatores históricos vivenciados e ainda hoje presentes em relação aos indígenas. Mas, infelizmente, os nossos livros, eles não abordam essa questão com clareza e dentro de toda a legislação vigente, igual vocês apontaram, né? Então, eu queria saber de você, Sandra, se fosse para você nos dar uma dica em relação ao início de um trabalho com as crianças hoje em sala de aula, né? Abordando toda a história indígena, de fato, como ela merece ser vista, o que você nos diria? Em relação ao conteúdo, a Rita trouxe um monte de livros, porque esses livros são muito explicativos. Fala um pouco da
dos diferentes povos mesmo, das pinturas, das histórias que a gente ouvia quando era criança. Como eu falei, a primeira vez que eu li o Iauaretê, me surpreendi, porque para mim era impossível ver uma coisa escrita, porque é uma coisa que a gente ouvia quando era criança, a oralidade, ela se faz muito presente. E quando eu li a primeira vez o livro, eu falei, nossa, como é que conseguiram transpor uma história que você ouvia através da oralidade escrita? Então, essas referências, esses livros que a Rita trouxe, seria uma ferramenta para que fosse usado em sala de aula. Ler histórias, falar que... É porque eles são bem mais explicativos que são ilustrados, né? Tem as figuras. E que fosse usado através da sala de aula, porque aqueles livros de história, que é, como eu falei, né? Que a professora fala que usa porque não tem outro conteúdo, tem que seguir a risca. Procurar outros meios, porque tem vários escritores agora indígenas que falam sobre sua etnia, falam um pouco das brincadeiras, das historinhas de infantis quando era criança. Então, seria bom pegar um pouco dessas referências que a Rita trouxe para poder levar para a sala de aula. Desculpa, eu posso dar um pitaco aqui? Pode, Rita. Eu também acho que a Sandra ela está trazendo esse questionamento, que eu acho que, conversando com as pessoas em oficinas, e muitas vezes, inclusive, com educadores, a gente começa a perceber como o imaginário de um índio que está preso ao passado, como a Sandra diz, é forte, né? Inclusive conversando com as crianças, né? Como é um índio para você? O índio, ele anda pelado, ele usa arco, ele usa flecha, e esses índios existem, eu posso provar, né? Tem muito índio que está dentro da floresta mesmo, tem índios isolados, tem uma série, mas tem muitos índios que estão aí circulando, como a Sandra disse, pelas universidades, que estão publicando seus livros, que estão fazendo filmes, que estão produzindo arte, que estão na política, né? Como Joênia Wapchana, uma Sônia Guajajara, que estão disputando esses lugares também, né? De poder dentro da sociedade, de representação. E eu acho que assim, eu acho que uma coisa muito importante é a gente ter em mente que nós não vivemos também como os nossos bisavós viviam, né? A gente não anda de carroça, a gente anda de carro, a gente pega um Uber, a gente tem um celular e tal, e os índios, eles são contemporâneos da gente, eles estão no mesmo tempo, né, os indígenas, os povos nativos, eles estão vivendo nesse mesmo tempo do aqui e agora, tanto quanto qualquer um de nós, né? Então, essa eu acho que é uma violência muito grande também, quando a gente despeja em cima desses povos nativos as nossas próprias expectativas do que a gente acha que eles deveriam ser ou representar, né? A gente quer que eles preencham o nosso arquétipo, o nosso estereótipo, né? Então, acho que uma coisa importante é a gente começar a olhar para os seres que estão aqui do nosso lado, né? Eu acho que na questão educacional, eu estava conversando com alguns amigos Guarani esses dias, a Daniela está trazendo essa questão de como trazer essa concretude, né? De como trazer essa lindo seria, talvez, a gente pensar mais intercâmbios também, né? Tem um monte de indígenas em São Paulo, por exemplo, né? Ali em Parelheiros, a gente tem Tenondeporã, que é uma área demarcada, foi uma área que foi demarcada na época que o Haddad era prefeito de São Paulo, uma terra indígena demarcada em pleno São Paulo, tem aqui, tem Rita, nós temos aqui no curso também do Jaraguá, né? A nossa escola, às vezes, ela faz algumas... Ela marca alguns encontros para as crianças irem quando a gente consegue, igual o Amir colocou aí na aldeia Guarani, que tem lá no Pico do Jaraguá, e a gente consegue fazer essa relação, né? Mas, para além disso, né, do que a gente já faz na sala de aula,
né? É legal vocês pontuarem esses outros olhares, né? Para além daquilo que a gente já costuma fazer, que às vezes acaba caindo muito no óbvio, no costume, né? Bom, eu acho que seria muito legal. A gente está falando disso, né? Desses intercâmbios, e a Sandra está aqui com a gente hoje, né? Então eu acho que a gente podia aproveitar mais aqui da presença dela, e de repente abrir mesmo para perguntas que vocês tenham, né? Sem medo aqui de aproveitar desse privilégio, desse encontro aqui com ela e trocar mais ideias. Rita, eu Estamos, posso fazer uma pergunta? Eu claro. sou, eu sou, eu sou a Rosimeire, eu sou professora aqui na rede de São Paulo e eu trabalho numa EMEI. E eu tenho, assim, estudado um pouquinho, assim, sobre a cultura indígena para tentar levar para as crianças, né, da forma correta. E eu tenho uma dúvida que eu gostaria de ver se a Sandra pode tirar, referente às vezes, quando a gente trabalha na escola, que a gente apresenta, por exemplo, o urucum para as crianças, e a gente, né, mostra que é uma planta, que é que os indígenas usam, né, para pintar, e às vezes as crianças, elas têm vontade de pintar o corpo, de sentir. Eu gostaria de saber se é errado permitir que as crianças façam esse uso, né, no corpo. Eles fazerem, não a gente, professor, pintar, porque isso eu sei que é errado. Mas, assim, se a criança tem curiosidade, né, a gente está ali trabalhando, mostrando várias coisas da cultura, e aí a gente leva esse material, né, o urucum. E nessa vivência ali, as crianças, elas se pintam, elas passam no corpo. Isso é errado? Ou é agressivo com a cultura? Eu tenho essa dúvida. Se ela puder me tirar. Ou não, no meu entender, não é, porque se a criança sente a vontade, tem esse interesse de se pintar e ver como é que é a sensação, é válido e é bem-vindo. Porque o urucum, ele é usado como protetor solar, né? E a gente se pintava todinho, antes de ir para a roça e ia. Então, eu acho que isso não é ofensivo. E ter o corpo pintado a primeira vez é uma sensação única. Então, acho que todas as crianças deviam ter essa sensação de se pintar a primeira vez. Então, acho isso válido como experiência. A gente está vivendo um momento, de fato, muito, muito delicado, né, né, com toda essa discussão super importante sobre apropriação cultural, lugar de fala, enfim, tem uma série de questões aí. Eu achei muito bonito, assim, o cuidado com que você trouxe, assim, uma delicadeza, né, de será que eu estou, né, cometendo algum perjúrio aqui de alguma forma, mas eu acho que é tão bonito porque você trouxe justamente uma coisa que passa pelo corpo, né? Um entendimento que não é só racional também, um entendimento que é sensorial também, né? E eu acho que e ainda mais vindo das crianças, né? Esse desejo de tocar, de cheirar, de passar, de experimentar, é tão bonito, né? Um gesto de aproximação, assim. Eu acho que, mais do que a questão do urucum ou não, Rosimeire, eu acho que, por exemplo, isso é uma coisa, e a gente está num espaço protegido aqui mesmo, né, de colocar essas questões sem medo. Eu acho que isso que é o gostoso. Mas eu acho que uma coisa que eu diria para você é essa abordagem do indígenas, né, os indígenas fazem isso, né. Isso seria um questionamento legal para você se fazer na sua pesquisa. Que indígenas, né? Por mais que o urucum seja uma coisa comum a muitos povos indígenas, eu acho que isso é uma coisa legal da gente se questionar. Uma vizinha minha aqui um dia veio da escola do Dia do Índio, e aí quis me mostrar que eles tinham construído uma casa indígena na escola.
uma oquinha, assim, né? Feito uma maquetezinha. Aí eu falei, que legal, mas de que índios são essa casa, né? Porque, por exemplo, os Achaninka, que alguém citou aqui no começo do nosso papo, a casa deles é totalmente diferente dessa, né? Parecia uma casa xinguana, por exemplo, uma maloca assim, xinguana. A casa Yanomami, que alguém citou aqui também no começo da nossa conversa, é totalmente diferente, é uma malocona comum, circular, grandona, né? Então, isso eu acho que seria um caminho legal, assim, começar por mais que a gente não sabe tudo e a gente não vai saber, e nem as próprias etnias sabem da diversidade cultural de todas as outras, no detalhe, eu acho que seria legal a gente já começar a ter essa consciência de que é uma diversidade muito grande, né? Não é os indígenas. Acho que isso seria uma dica. Isso daí que você está falando, eu já aprendi também, essa parte. E assim, quando eu trabalho com as crianças na escola, eu já também tento trabalhar dentro de uma etnia, entendeu? Eu tento mostrar uma etnia para ficar mais claro. Eu sempre costumo trabalhar mais os guaranis, né? Porque eu acho que é o que a gente acaba encontrando mais informação. Mas assim, eu tinha essa dúvida referente a essa questão, porque isso acontece constantemente, porque eu mostro os vídeos, eu pego vídeos e mostro para eles. As histórias, eu compro livros já de autores indígenas, então as histórias elas já vêm falando muito sobre a cultura, e, e eles acham o máximo, as crianças, elas acham o máximo quando a gente mostra o real, não essas coisas estereotipadas que tem aí, mas quando a gente mostra a realidade, mostra ali que hoje os indígenas estão na cidade, inclusive tem um livro que eu comprei que é muito legal, que é Kunumi Guarani, que é um menininho que está na cidade, ele se comunica, é muito bonitinho, né, o livro. Então, as crianças, naturalmente, por elas estarem vendo várias coisas, elas acabam mesmo fazendo essa vivência. E eu sempre tinha essa dúvida, né? De em algum momento eu postar alguma coisa, assim, alguma foto, e alguém vir, né, me criticar, assim, nossa, né, está sendo errado. Então, hoje, como estou tendo essa oportunidade, assim, eu falei, hoje eu vou fazer essa pergunta. Todo lugar que eu vou que tem uma pessoa, assim, bem... que, né, da cultura, eu faço essa pergunta, que é para mim sempre ficar mais certa se eu estou no caminho certo, né? E eu agradeço a ela por ter tirado essa dúvida para mim. Acho que pode ajudar outros colegas também que acabam tendo essa dúvida. E é isso, obrigada, tá? Gente, estou chegando aqui, mas a Ariana Baroni levantou a mão para fazer uma colocação. Olá, gente, conseguem me ouvir? Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Sandra, colocar também na seguinte questão. Eu sou professora de educação infantil e eu trabalho com crianças pequenas. A minha faixa etária de atendimento é de 3 anos. E foi uma questão que a gente se deparou no SEI onde eu trabalho, que é como tornar mais acessível, né, de uma forma mais tátil, as questões indígenas e os povos, porque é uma faixa etária muito pequena, né? Então, eu gostaria de saber dela, dicas, ou enfim, o que ela poderia me agregar de ideias aí, para a gente não cair num padrão de trabalho estereotipado dentro da creche, né? No atendimento de crianças menores. Porque quando a gente fala a partir da EMEI, eu acho que fica um pouco mais fácil o trabalho, né? Eu acho que eles têm uma abstração maior de compreensão. Então, eu gostaria de saber dela, ou, enfim, o que ela pode me agregar. Então, nessa questão dessa faixa etária de 3 anos, quem é especialista nesse assunto é meu irmão, como eu sempre falo para ele. Ele dava essas oficinas para crianças de 3 anos e
como ele fala que, para chamar a atenção deles, ele começa com as canções de niná, né? Que a gente fala um pouco do tariano e do tucano, por parte de pai e mãe. E para começar, ele começava com a canção de niná, que é primordial na infância, falar que essa canção de niná é de tal povo, é de tal etnia, é de tal região, e que ela é usada para crianças e tal, e para poder falar dessa existência dos povos, dizer que essa canção é de tal região, tanto a pintura também, que as pinturas diferem, de povo para povo, de região para região, de etnia para etnia. Então, para começar, como eles são muito pequenininhos, eu acho que as canções são essenciais, né, são primordiais nessa idade, para poder abordar a questão do indígena. Falar que ele canta isso. E aí mostrar que o indígena já usa roupa, e era uma surpresa, como ele falava, né, que ele cantava, começa a cantar e tal, fala um pouco com a língua, e fala um pouco português, e a surpresa deles era incrível. Uau, uau, sabe? A repetição do uau. E falar que tem indígenas que moram na cidade, né? Que tem também os que moram nas aldeias, e falar um pouco desse universo. Tanto é que uma criança de 4 anos o defendeu, que ele foi buscar a filha dele na escola, e ele chegou, o pai adulto chegou e falou, uau, olha o índio. E ela o repreendeu, uma menina de 4 anos. Ela disse, não, 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 está errado. É indígena. O termo correto é indígena. E aí ela estava apontando o dedo para o pai, falando para ele se referir o termo correto. Então, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo a criança tiver informação de que existe essa diversidade, de que existe essa realidade, que os indígenas moram na cidade também, e tem essa diversidade da língua, né? Quanto o português, quanto as línguas nativas. Então, para mim, o que eu recomendaria são as canções de niná, e falar um pouco dessa existência, enfim. Ó, eu coloquei 2 referências aqui no nosso chat. Uma, não sei se vocês vão achar exatamente canções de ninar, mas é a Rádio Yandê, que é uma rádio web indígena, enfim, dedicada à música indígena tradicional e contemporânea. Eu acho que a música é uma dica legal que a Sandra trouxe. Eu acho que a música, né, aproxima muito as pessoas. E coloquei aqui também o blogspot aqui do Instituto K, que é o instituto que eu falei que reúne vários autores indígenas que produzem literatura para criança. Ô Sandra, mas quando a gente conversou também, você falou muito dessa coisa de trazer os nomes das ruas, palavras em tupi que as crianças conhecem, objetos, né, objetos que eventualmente tenham nas casas deles e que eventualmente remetam à cultura indígena, cestaria, redes, coisas. As crianças funcionam muito pela matéria, né, veio aqui o tema do urucum, mas é legal, aquele dia também você deu ideias boas também de trabalhar com criança a partir dessa materialidade, né? Dos instrumentos também. O cariço, as cestarias, os colares também, que podem ser levados como instrumentos de trabalho nas escolas. Falar um pouco porque o cariço, o mauaco, predominante no Rio Negro, os colares também. As sementes têm nomes. E é uma outra coisa que eu tinha falado, né, que era o que os professores conhecem de nomes indígenas, o que os professores conhecem. Porque, na verdade, a cidade está cheia, né, com nomes indígenas, e a maioria fala sem saber um pouco. Eu queria saber deles também, dos professores que estão aqui, das pessoas que estão participando, quais nomes indígenas que eles conhecem, ou que eles acham que são, né, porque a maioria falam e nem sabe o que é um nome indígena. Mas, enfim, essa era a minha outra provocação. Tatuapé, tá aparecendo aqui, é o tupi que você fala, eu até tenho aqui do Fragata, né, esse livrinho aqui, é o tupi que você fala, faz essa provocação das palavras, de palavras muito correntes do nosso dia a dia, né, a Patrícia Silvia está comentando que começa por aqui,
quando ela aborda a questão indígena, né? As palavras que as crianças já conhecem. E aqui está aparecendo um monte, Sandra, você está vendo aí? Guaianazes, arara tucano, tremembé. Estou conseguindo acompanhar. Carapicuí, jacaré, Itaquera, Morumbi. Muitos nomes de lugar e, né, alguns nomes de bichos. Opa, e peraí, gente, parei no tempo aqui. Abacaxi, Jundiaí, pipoca, Anhangabaú, Tucuruvi, Ibirapuera, Jabaquara, mandioca, paiçandu, piranha, aranhanguera, araraquara, jabuticaba, rapé, Jaguariúna, Anhangabaú de novo, Guarulhos, Araponga. É legal, esse é um gancho legal para iniciar, né, o papo. Guaraná, tapioca. Carolina Marques está perguntando também, por favor, qual o nome do guia com a seleção de vídeos para serem usados? Se chama, vou mostrar de novo aqui, Cineastas Indígenas para Jovens e Crianças. É um livro que foi feito com apoio da Unesco, e que aí são 6 filmes de 6. Aqui é um menino Axaninca na capa, que é uma etnia lá do Acre, que apareceu aqui também no nosso levantamento inicial. Pianco. E aí tem atividades a partir desses filmes. Pitanga, Pindamonhangaba, de nada. Que mais? Tem mais perguntas? Oi, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Sandra, que é uma coisa assim que eu pelo menos eu procuro falar na escola, né, na sala de aula. Ainda hoje de manhã na minha aula eu falei muito sobre isso, só que eu sei que eu fico muito rasa, né, porque eu acho que é uma coisa sou eu falando, né, e outra coisa é você, Sandra, dando algumas dicas de como eu posso levar ao conhecimento das crianças, né? Eu trabalho com todas as faixas etárias do fundamental, do 1º ao 9º ano, né? Então, eu costumo falar muito, né, da cultura indígena, mas é uma coisa que eu gostaria muito de levar para eles, e eu gostaria que você me desse, assim, algumas dicas de como que eu posso falar sobre isso, para que eles entendam, sobre a ancestralidade, né? Porque eu acho que ela é uma coisa assim, muito importante dentro da cultura, e eu falo para eles, né? O ensinamento que vai passando, mas eu acho que isso acaba sendo muito raso ainda, né? Eu queria, assim, conseguir me aprofundar com que eles entendessem o peso, né? A importância que isso tem para vocês, né? E aí, o que você poderia, assim, me dar de dica ou de orientação mesmo, para que eles conseguissem entender, né, a importância dessa ancestralidade para a cultura? Praticamente é a nossa sobrevivência, né? Senão um povo é morto, porque a oralidade se faz muito presente. Desde que a gente é pequeno, ouvimos histórias do nosso mito de criação, quem foi nosso Deus criador, como é que se deu a nossa existência. Então, a ancestralidade praticamente é a nossa sobrevivência. Por exemplo, no meu clã, eu sou de etnia tariano, mas eles têm subdivisões. Eu sou do 3º, o nosso criador é o Deus Trovão. Nós não fomos criados, né? Ele surgiu, então nós surgimos. E as canções também vai se dando através de pedras, cânticos, benzimentos. São contados através das histórias de criação. Então, se a partir do momento que a gente não sabe de onde veio, estamos mortos, morremos. Nossa história morreu, o povo foi morto. Então, para a gente, a ancestralidade, manter a história viva, saber de onde veio, quem eram seus avós, quem foi seu criador, como são os cânticos, como são os instrumentos feitos, praticamente isso depende da nossa sobrevivência.
Porque se a partir do momento que eu não sei quem é meu Deus Criador, eu não sei o que aquele grafismo significa, o que aquela canção significa, eu estou matando o meu povo. Porque a escritura a gente não é muito... Antigamente a escrita não se fazia presente, hoje em dia ela muda um pouco, mas... Então essa palavra para mim, ancestralidade, ela é muito forte. Ela é muito potente, ela é muito vivenciada, ela praticamente depende da existência, da nossa existência. E é isso que a gente tem tentado fazer, manter a história viva. É isso que meu pai faz ainda. Daí a gente vai passando para os meus sobrinhos, meu irmão passa para o filho dele, e a gente vai contando a história, porque se a partir do momento que a pessoa não sabe de onde veio, quem eram os seus ancestrais, ela não adianta ela dizer eu sou indígena e não saber de onde veio. Como eu sempre falo para as pessoas que estão descobrindo que são indígenas, então ela tem que saber quem eram os seus avós, quem era seu criador, como se deu o mito de criação, quais eram os seus cânticos, quais eram as pinturas, o que significa. Porque se eu falar que eu sou tariana, mas eu não sei quem eram meus avós, eu não sei quem foi meu Deus Criador, não sei quais são os meus cânticos, não sei quais são as palavras sagradas. É a mesma coisa que eu estar matando a minha história. Então, essa palavra ancestralidade, para mim, ela é muito potente. Eu sei de onde vim, eu sei porque estou aqui, e eu sei para onde eu vou. Então, não sei se eu consegui explicar direito, mas é isso. Não tem nada. Eu também me fez pensar agora também no Ailton Krenak, né? Que é uma figura que tá tendo bastante projeção agora, né? Um pensador indígena que está aí há muitos anos dizendo coisas muito importantes e bonitas, mas que agora, enfim, especialmente com os livros dele, ganhou bastante projeção nacional. E ele fala muito dessa coisa dos indígenas andarem em constelação, né? Acho que tem uma sensação de pertencimento que é um pouco diferente da nossa, né? A gente tem um sentido, assim, um senso de individualismo, de privacidade, de livre-arbítrio, né? Que foca muito no indivíduo, assim, né? E nas culturas indígenas tem muito forte a questão do pertencimento, né? Sandra, me corrige se eu estou falando besteira, mas, assim, é muito importante estar em conexão com seus parentes, com as histórias, com seus ancestrais, com seus avós. Esse é um lugar definidor, assim, no mundo, né? Essa vivência do bem comum também, né? De viver em rede. E aí eu indico para vocês esses 2 livrinhos também, do Ailton, não tanto para as crianças, mas para vocês e para os jovens também já dá para trabalhar com eles, que são muito lindos, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil. São 2 livrinhos bem pequenininhos. Sou suspeita para falar que eu organizei eles, mas junto com o Ailton, mas são livrinhos fáceis de encontrar e bem bonitos. Eu acho que ele aborda também essa questão, Eliane, da ancestralidade, do pertencimento. E alguém falou aqui também, ó, a Rosimeire fez a seleção dela aqui de livros infantis que ela costuma trabalhar. Vou pedir licença aqui para ler. Se você plantar uma sementinha, da Eli Macai, O Presente de Jaxi Jeteré, do Olívio Jecupé, Kunumi Guarani, do Verá Jecaguamirim, Sou Indígena e Sou Criança, César Obeide, Pai, O que é Índio, do Pedro Sarmento, e A Mulher que Virou Urutau, também do Olívio Jecupé, com a Maria Queixeiro. O Amanhã Não Está à Venda. O Amanhã Não Está à Venda foi um iBookzinho, mas a gente colocou ele dentro do A Vida Não é Útil. É um capítulo do A Vida Não é Útil. Então, ele existe, mas ele existe para download gratuito também, O Amanhã Não Está à Venda.
Outras dicas aqui. Crônicas de São Paulo, do Daniel Munduruku. Os alunos gostam muito. Tem esse novo livro também que o Daniel fez, com vários narradores indígenas, né, de outras etnias, que chama Vozes Ancestrais. É um livro também que é bem premiado agora, né, ganhou aquele selo de altamente recomendável da Finilige, um livro importante também, bonito, novo, que saiu aí, pela FTD, se eu não me engano. Tinham levantado a mão aqui o Vânio e a Ariana, não sei se vocês já falaram. Mas pode falar, Ariana, primeiro, por favor. Pessoal, desculpa, a mão só ficou levantada, mas por enquanto eu não tenho mais questões. Então, com licença, bem, boa noite a todas e todos aí, né? Eu começando agora a graduação, né, em Letras em Assis, né? E gostaria, acho que de conselho para a gente poder fazer uma graduação com uma abordagem da importância, né, dessa que está sendo discutida aqui, para a gente, né, poder levar para onde a gente, que nem no meu caso, eu estou com 51 anos, né, minha formação nunca foi no sentido de se pensar esses diálogos, né, e hoje, dentro da universidade, está me possibilitando isso. E eu gostaria de saber o que fazer para poder trabalhar melhor isso dentro, né, da universidade e poder levar para onde eu tenho minhas raízes, minhas origens, né? Que é lá em Ermelino, na zona leste de São Paulo. Né? E porque para não ficar perdido dentro da graduação, porque é muita informação, muito conhecimento ao mesmo tempo, né? E é algo que às vezes você dispersa, né? Porque você pode focar em vários temas de pesquisa, de pensar, né? Mas quanto a uma problemática dessa, quanto à questão indígena, que ela está no nosso dia a dia, né? A gente não perdeu o foco, né? Acho que é isso, é mais... Obrigado e boa noite. Eu gostaria de falar. Eu acho que, como professores, a gente tem... Eu sou professora de arte, né? Eu trabalho muito com grafismo indígena, mas é muito difícil, eu tenho muito cuidado, muito medo dessa história toda de apropriação cultural, etc. E eu gosto também de trabalhar com tecelagem, fibras têxteis, ou cordão, que eu acho que remete muito, e os pré-adolescentes e adolescentes ficam muito, crianças até de 8, 9 anos, ficam muito felizes de confeccionar, de usar as mãos. Eu acho que isso é uma coisa muito... que falta muito na nossa sociedade, né? As crianças estão usando muito as mãos para celular, né? E, assim, o fato de confeccionar, lhes dá uma autoestima, é uma coisa muito boa. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, e isso é para a gente pensar e refletir muito, é a respeito das línguas, né? Nós somos um país que a colonização foi tão forte que ela varreu, né? Varreu a possibilidade de a gente ter outra língua, a não ser o português e a língua brasileira de sinais, né? Nós, com tantas etnias, né? Com tantos povos, a gente não fala um tupi, não fala um guarani, não fala um macro-gê, né? A gente nem sabe, né? Então, olha, acho que o caminho é muito assim, estarmos perto, viu, Sandra? Estarmos mais perto para trocar essa cosmovisão indígena que é completamente diferente da nossa sociedade capitalista, né?
Acho que o modo de viver indígena, mesmo os que estão mais inseridos no capitalismo, mas tem os modos de viver, tem a casa de reza. Então, tudo isso eu acho muito importante, assim, a proximidade. E a língua é realmente uma falha muito grave. A colonização foi muito forte, porque estudando os povos africanos que fizeram independência há 40 anos, eles conseguiram ter alguma outra língua, né? Conseguiram guardar uma língua, né? E nós não, né? É isso. Várias línguas foram praticamente dizimadas. Muitos dos povos perderam. E hoje em dia estão começando com o resgate da língua materna. Que a maioria está usando os cânticos, né? Para poder ter o aprendizado com mais facilidade. É uma forma mais fácil de aprender. Eu aprendi o português através de cantos também. Eu aprendi com 16 anos. Porque a primeira língua que a gente aprende é a língua materna. Depois vem a língua do pai. Mas esse resgate da língua materna, esse é um projeto muito significativo, porque ele garante a existência e a vida de algumas etnias. De alguns dos meus parentes resgatando, mas é muito difícil porque praticamente algumas etnias não existem mais. E para ter esse resgate das línguas requer bastante paciência e dedicação. Mas é muito bom ouvir de você que devia ter uma língua indígena falante, né, assim, nacionalmente, como o português. É a primeira pessoa que eu ouço desse comentário falar que deveria existir, mas infelizmente não existe, né? Falamos muito bem o português, mas esquecemos de que o Brasil é um país indígena. Mas espero que um dia, né, no futuro não muito distante, e nem que seja a minoria dos brasileiros possam falar alguma língua indígena, porque são várias. Meu irmão, que estava dando aulas de tucano, mas não teve muito interesse, ele prefere aprender uma língua estrangeira como o inglês do que aprender uma língua nativa, culturalmente brasileira. Tem esse problema. E a falta de interesse gera um pouco de desânimo, mas se tivesse pessoas como você, mais interessadas em aprender, daria mais ânimo e pulsação para poder ensinar também. Mas é bom, esse seu comentário foi muito relevante e significativo. É bonito, né? Porque a questão da língua, as línguas são traduções de mundo, né? Através da língua a gente revela a forma da gente se relacionar e estar no mundo, né? E é tão bonito assim, por exemplo, quando você está andando em aldeias, sei lá, eu fui uma vez para os Cuicuro, no Xingu, e tem um jeito de cumprimentar que eles falam, e que significa o que você está fazendo, né? Seria o oi, o bom dia. E a resposta é sempre nhala, que é nada. E eu achei curioso isso, porque sempre, mesmo quando uma pessoa está claramente fazendo alguma coisa, fazendo uma cestaria, fazendo uma coisa, a pessoa sempre te responde nada. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E depois eu comecei a refletir, conversar com os meus amigos lá sobre isso, e de alguma forma a minha compreensão foi que a resposta é sempre nada, porque nada é mais importante do que falar com você agora. Nada é mais importante do que te receber, de que te ouvir o que você tem a me dizer, né? Isso é um exemplo, enfim, é um exemplo bobo entre muitos exemplos, mas andando nas aldeias, essa abordagem da língua é tão bonito, porque a língua é realmente a tradução de uma forma outra de estar no mundo e de se relacionar com as pessoas, né? E eu acho que tem
saberes muito, muito profundos e muito bonitos ali. E eu sempre fico nessa questão linguística, né, com tantos etnias batalhando a coisa do resgate das suas línguas e tal, sempre fico muito impressionada com os Guarani, que são um povo que estão em contato com a sociedade nacional há tanto tempo. Vocês desculpem a intervenção aqui dessa mãozinha. Que resistem na sua língua, né? E a língua é também um território. A língua é um território da psique, é um território imagético, um território espiritual, né, um território ancestral, e que eles seguem resistindo. Você vai em Paraty, você vai em qualquer lugar, você vê os meninos Guarani, eles conversam entre si em Guarani, as crianças aprendem primeiro Guarani, né, e depois aprendem o português. Eu acho uma forma de resistência muito, muito incrível. Inclusive, quando a Sandra falou da sugestão das canções, né, tem muita música guarani que se acha por aí, e tem essa coisa do coral, né, das crianças que cantam, pode ser uma dica boa ali para fazer essa viagem musical. E eu queria um pouco, acho que a gente está chegando perto do fim aqui, vou deixar com a Sandra as considerações finais, mas eu queria só dar uma última, eu estou aqui nas dicas práticas um pouquinho, nessa retaguarda aqui, responder um pouquinho o Vânio também, que a gente acabou não respondendo muito, e acho que serve um pouco para todo mundo. Eu acho que o que a gente tem de tão precioso nesse momento agora, com as redes sociais, com tudo isso, é muito mais acesso, né, às pessoas de diversas etnias, a comunicação ficou mais fácil, um encontro como esse, por exemplo, tem muita coisa na internet, e por mais que, como diz o Vânio, às vezes a gente fica um pouco perdido, eu acho que buscar cada vez mais conteúdos indígenas, feitos por indígenas, eu acho que isso é um caminho muito legal. E aí fica aqui como últimas 2 dicas, vocês seguirem o Mídia Índia, por exemplo, e o APIB, né, para dar 2 exemplos em termos de comunicação, né, porque eu acho que também existe uma invisibilidade muito grande da mídia, né, em relação às questões indígenas, mas felizmente cada vez mais estão sendo utilizadas essas mídias alternativas para passar informações sobre as lutas, sobre o que está acontecendo agora, e divulgar ações, campanhas. Então acho que seriam aqui as 2 últimas dicas finais aqui. Eu acho que é uma forma de ter um pouco uma cobertura midiática feita por indígenas sobre as suas questões. Eu vou falar novamente, né, porque acho que agora eu vou conseguir me mostrar, né, e agradecer, e muito contente em conhecê-las, espero que a gente possa perpetuar mais esses encontros, e é isso. Desculpem, mas assim, com o problema que houve, eu só consegui entrar no final, e eu estava esperando muito, esperando estava marcadinha, entrei antes, mas acho que vai ter outras oportunidades, né? As meninas, a Lília está dizendo que, a Débora está dizendo aqui que vai gravar. Aí, a gente vai conseguir compartilhar depois esse conteúdo com vocês. Vamos encontrar uma forma de fazer isso. Rosa, só para te responder, eu estou gravando o encontro e ele vai ser disponibilizado. Então, logo mais a gente usa o link, aí quem... Obrigada, que eu sou falante, tinha um monte de coisas para perguntar. Entendeu? E acho assim, o Vânio entrou falando que ele entrou agora na faculdade e tal, que ele está com 51 anos, ele está na idade de ouro para aprender, para repassar, né, para trazer tudo isso, né, eu acho que a gente tem que valorizar, né, os indígenas, né, eles valorizam, né, o mais velho, a sabedoria, né, a experiência, é muito diferente você fazer uma faculdade com 20 do que com 50, né, e obrigada, gente, espero que a gente possa ter outras oportunidades, essa
Faz uma pergunta, Rosa, das várias, faz uma pergunta final aqui. Ai, agora eu fiquei tímida. Como professora de arte, o que vocês fazem, Sandra, com as crianças, no sentido de autonomia? Isso que... sabe, para dar liberdade, confiança, atribuir tarefas. Nossa sociedade põe muito medo, né? A gente vai para a roça cedo, né? A gente aprende desde os cânticos, a pescaria, a roça, e como você pede licença. Carregar facão, carregar né, facão, Sandra? aturar. Um pequeno com facão, as pessoas ficam horrorizadas. E o facão, vendo hoje em dia, você vê que o facão era maior que você, porque quando você está lá, você não tem noção. E a gente aprende a plantar, a cozinhar, a pescar, pedir licença quando você entra para a roça, na floresta. E cada um já vai tendo seus afazeres. Por exemplo, quando uma das minhas irmãs ia para a roça e eu tinha que ralar, fazer beiju, limpar a casa, carregar lenha, carregar água. E realmente a sociedade que mora, quando você vê de fora, ela é muito limitada, que não pode fazer isso e aquilo, porque trabalha infantil, porque trabalha não sei o quê. Torna-se um adulto sem muitos afazeres, né? Ele tem que fazer isso depois, não sei o quê, porque... Mas, enfim, acho que isso vai te dando responsabilidade. Você sabe o que tem que fazer, do porquê tem que fazer, e não te torna tão egoísta como eu vejo outras pessoas que te tornam. Diferente da infância que eu tive, são adultos diferentes, né? Não tem essa partilha que você é ensinado a ter desde cedo. Você fez um beiju, vai partilhar com a comunidade. Fez com peixe grande, vai partilhar mandioca, abacaxi, a manicuera, a maniçoba. E essa partilha, quando você trabalha e vai lá, não é para você, é para a família e para a comunidade. Você aprende a partilhar mas enfim. É o coletivo, né? É o coletivo. E Rosa, eu acho que isso é uma conversa que daria uma outra oficina inteira, né? Sobre infâncias indígenas, porque de fato a relação com a infância é muito diferente. Outra coisa, né? Essa própria infância que a gente tem aqui, que infantiliza as crianças, é uma invenção relativamente recente, né? E eu acho que a experiência, pelo menos que eu tenho nas aldeias, não tem essa separação assim tão... não nesses termos nossos, né, do que é a infância e do que é o resto da vida, né, as coisas são mais borradas, e de fato você falou uma palavra forte, né, que é a autonomia. As crianças muitas vezes se autogerem também, né, você vê as crianças andando nas aldeias com muita liberdade, os mais velhos olham pelos menores e vamos embora, né, tem um aprendizado direto, assim, em escadinha, que é muito diferente, né, do nosso, de um adulto responsável por um grupo de crianças que está ali para aprender, né? Mas isso aí dá pano para manga. Obrigada de você ter conseguido vir, mesmo que no finalzinho aqui, tá com a gente. Você tá dando tchau, filha? Tá bom. Bom, já estamos no finalzinho, né? Na verdade, já passamos. Eu queria dizer, Anhum, Musamana e Atoni, venham marcar em Pairapuni, e porque também como Musamana, venham Hana, não sei o que você trouxe. É muito bom estar aqui com vocês, apesar não da presença, né, mas da virtualidade. É um ponto que liga. Que temos por enquanto, mas espero que um dia possamos estar juntos. Anhum, a Karina, boa noite e tchau. Boa noite. Boa noite, obrigada a todos e acompanhem as outras atividades do projeto, porque vem mais coisas por aí. Teve uma fala linda
do Cacaverá, teve já o encontro com a Caí, já teve o encontro com a Caí, ou foi cancelado e voltou? Já teve, foi lindo também, está no Facebook. Mas estão lá, e tem coisas bonitas acontecendo aqui em torno dessa construção desse espetáculo. Boa noite. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, parceiros. Obrigada, Eduardo. Obrigada a vocês. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Parabéns, Sandra. Parabéns.